Senhor presidente, o assunto que me traz essa tribuna, obviamente, não poderia deixar de ser a delação do Marcos Valério. Antes, porém, eu quero trazer a notícia de algo que eu acabei de receber pela internet. Brasil Conference, New York, dias 14 e 15 de novembro de 2022, portanto, logo após as eleições de outubro. Nós temos aqui uma conferência em que se anuncia, aspas, a economia do Brasil com o novo governo, fecha aspas. Participam dessa conferência o ministro Luiz Fux, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, além do Rodrigo Garcia, além de Henrique Meirelles, Joaquim Levy, Pércio Arida e Rubens Ormeto, com a apresentação de Merval Pereira. Eu estranhei, afinal de contas, já se anuncia em 15 de novembro um novo governo. E eu pensei, o que será que eles sabem, os ministros do Supremo, o recém-eleito ministro do TSE, que nós não sabemos? Então eu liguei para conferir, não é, no telefone que está disponível na publicação, e lá me atendeu o Grupo Dória. Eu perguntei se o site que está aqui, como participar, que é o conference@lid.com.br, pertence ao Grupo Dória, e eles me disseram que sim. Isso é absolutamente estarrecedor. Anuncia-se já, dias 14 e 15 de novembro, a economia do Brasil com um novo governo. Ou seja, estão aqui garantindo que o presidente Bolsonaro não será reeleito. E isso é feito na presença de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal e do já recém-eleito presidente do TSE, aquele que presidirá o TSE durante o processo eleitoral. E isso é estarrecedor, eu gostaria que nós tivéssemos esclarecimentos a respeito disso, iremos indagar. E para não deixar passar em branco, a delação de Marcos Valério, que cita a ligação do PT com o PCC, que tem sido muito pouco divulgado pela mídia, não é? A gente vê, assim, muitas pessoas muito tímidas, quando esse assunto deveria estar nas primeiras linhas, nas primeiras páginas dos jornais, das revistas. E há ainda, na mesma delação, quando ele confessa que administrava o caixa clandestino do PT com 100 milhões. Senhor presidente, eu tuitei, numa live falei que esses fatos fazem com que as eleições do Brasil este ano sejam matéria de segurança nacional. Isso é assunto de segurança nacional. Não só a participação de um candidato de um partido criminoso, como está sendo aqui mais do que revelado, e agora essa publicação do Brazilian Conference, dias 14 e 15 de novembro, com a participação de 5 ministros do Supremo, inclusive aquele que presidirá as eleições, já informando que será o Brasil, a economia da brasileira, sob novo governo. A pergunta é, o que é que eles sabem que nós não sabemos? Onde está a transparência eleitoral? Um lobista, um advogado lobista, que é ministro temporário, que faz o jogo do Xandão, cachorro do Lula Lau. É o Lula Lau dá tapinha na fuça dele quando ele toma posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro Tribunal Superior Eleitoral é a Corte de Justiça mais corrupta do Brasil. Meu Deus. Quem tem a experiência política que eu tenho de 24 anos de mandato de deputado e 40 de vida pública sabe. O vereador paga 100. O deputado estadual de 200 a 500, o federal de 500 a milhão, o senador de 1 milhão a 5 milhões e o governador não tem mãos a nenhuma. Repare que em paga o quê, Roberto? Paga o quê? O que você está falando? Mensalão. Em linhas claras. 100 mil, 300 mil, 500 mil, 200, 300 mil por mês, pessoas do TSE, é isso que você está falando? Você está cuidando? Sim, claro. É gravíssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo a você. O Washington Reis, aqui do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Caxias, estava há 3 anos com um pedido de vista de um processo que ele estava cassado. Ele já estava cassado, não poderia ser candidato. Ele governou 3 anos, se desincompatibilizou em abril, quer dizer, acabou o acordo, fingiu que estava saindo para ser o vice do governador atual. Aí o processo dele foi para a pauta, ele foi declarado inelegível. Já estava 3 anos e 4 meses. Mas o ministro pediu vista. Não era vista, era prestação. Não pediu vista à vista, pediu vista à prestação. E ele se manteve por 3 anos lá no governo, levando um mensalão. Esse tribunal eleitoral, isso é o mais corrupto tribunal do país. E essa geringonça, essa jabuticaba só existe no Brasil. É uma justiça que custa bilhões aos cofres públicos para não fazer nada, apenas para complicar o processo eleitoral. Nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer. Para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais 4 anos nesse país. O ex-presidente do PT, José Dirceu, disse ao jornal espanhol El País, abre aspas, dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Fecha aspas. Eu não estou pedindo voto, eu estou dizendo que nós vamos ganhar neste país. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los.